mercado de compras públicas é um grande segmento que envolve, além dos governos federal, estadual, municipal e as empresas que vendem para esses entes, também outros profissionais que são extremamente importantes para esse processo. Então, o mercado de compras públicas ele é um grande grupo de empresas, de envolvidos, que movimenta bilhões de reais todos os anos. Cerca de 12% do PIB brasileiro é investido em compras públicas e a gente pode falar que a gente trata, quando fala de compras governamentais, do maior beneficiário para a economia, para girar a economia interna no país. Apesar de ser um grande movimento, todo esse processo ele é muito burocrático e envolve diversas dificuldades. Muitas empresas acabam não se interessando em participar justamente por conta da alta burocracia, pela desconfiança em relação à corrupção, em relação à falta de transparência nos processos, a direcionamentos. A Effect ajuda as empresas em diversas formas. Ela apoia a ampla divulgação das licitações, das oportunidades, e ela participa em todo o processo, automatizando as etapas para que o fornecedor foque no que realmente é importante, é necessário para ele no seu dia a dia de maneira estratégica. Olá, para você que está nos assistindo, eu quero do nosso 4º Congresso Pacto pelo Brasil e 5º Congresso Compliance Across America. Eu sou a Belanice Sotoriva, eu sou presidente do Observatório Social do Brasil e, nesse momento, é com muito prazer que eu recebo e já agradeço a presença do Fernando Sala, que vai nos falar um pouco mais sobre a empresa Effect, que é uma patrocinadora do nosso congresso. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Berenice. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês aí para falar um pouquinho, sobre o que é a Effect, sobre como que a gente se conecta também com o Congresso, enfim, das similaridades e aproximação também dos propósitos da Effect com as ações que o Observatório e todo o Congresso trouxe aí durante esse período de palestras e movimento no último período aí. Obrigado. Fernando, conta pra gente um pouquinho da história da Effect, com que vocês trabalham. No teu vídeo eu vi importantes informações, que vocês trabalham aí com 12% do PIB da economia, com as compras públicas. Conta para nós um pouquinho a história da empresa de vocês. Perfeito, Berenice. Bom, a Effect ela é uma empresa que é focada em prover tecnologias, para que as empresas que participam de licitação, mais especificamente pregões eletrônicos, possam ganhar em velocidade, agilidade e focar exatamente no que é necessário para ela no dia a dia, que é a parte estratégica, deixando a automação da parte operacional com as soluções que a Effect provê. Então, nós nascemos em 2013 e desde então a gente vem entendendo e buscando oportunidades para facilitar e melhorar a vida do dia a dia dessas empresas que tem como característica viver, prover seus recursos a partir de licitações. O mercado de licitações é um mercado gigante, aí tem uma média mundial, não é uma média nacional, que em torno de 12% do PIB de cada país é investido, direcionado para compras públicas. Então, sem dúvida alguma, o Brasil, que é um país continental, tem uma força muito grande, com um recurso muito grande para movimentar a economia interna a partir de compras públicas. Então, as empresas que já atuam profissionalmente com isso sabem o quão importante é a profissionalização e a melhoria dos seus processos para que eles possam ser mais competitivos, mais eficientes, e também com que essa eficiência ela reflita, e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente para o governo e para a gente também como
contribuinte, né, para entender como cidadão, para entender como isso impacta na nossa vida, né, nos serviços e produtos que a gente recebe do governo diariamente. Então, hoje o Brasil é o maior comprador da América Latina, né, se falando em números. O governo brasileiro é o maior comprador da América Latina. É uma infinidade de recursos, né, que pode ser explorada pelas empresas e da maneira correta. Eu acho que é mais um ponto que a gente defende. Não precisa, quando a gente fala de licitação, muita gente torce o nariz, né, porque acha que, falou em licitação, tem que ter um acerto, uma corrupção, e o que a gente vê, né, na realidade do mercado é muita gente séria, muito servidor comprometido, né, a grande maioria, né, não posso afirmar na totalidade, mas a grande maioria comprometido e dedicado para fazer a coisa acontecer do jeito certo, do jeito eficiente. E a parte que a gente contribui aí é para que do lado de cá, dos fornecedores também, eles possam melhorar o trato com a burocracia que existe na licitação, para que exista um pouco mais de transparência também, mas de uma maneira mais veloz, né, mais saudável também, então, e que também possam maximizar os seus ganhos, né, para que uma empresa sadia continue no mercado ainda fornecendo bons produtos, bons serviços, né. Então, é isso que a gente tem feito aí nos últimos anos para contribuir um pouco nesse cenário. Perfeito, Fernando. Sabe que, inclusive, o Observatório Social do Brasil, na sua metodologia, também trabalha para fomentar que mais empresas estejam participando das compras públicas, né? Muito melhor quando o poder público, em vez de ter um concorrente somente ou dois, possa ter 7 ou 8 concorrentes aí para vender para o poder público. Então, nós temos realmente um alinhamento muito grande entre a tua empresa e o nosso sistema no objetivo de fomentar que as empresas, então, obviamente, tu com tecnologia, possam, então, ter mais segurança para a venda, né? Isso é muito bom. Que bom que existem empresas que fazem esse trabalho, né? Bem, nós estamos, então, juntos realizando aí o Pacto pelo Brasil e o 5º Integra Compliance Across Américas. Congresso estes que são pautados justamente em fomentar integridade, inovação, gestão pública e o controle social. Como que a empresa enxerga as relações público-privadas? Bom, Bruno, muito pertinente essa questão, né? Acho que é um grande ponto que eu comecei falando anteriormente, né? Que o pessoal normalmente enxerga, quem não está habituado, né? Quem só acompanha os noticiários tem uma visão um pouco distorcida, mas a Effect, ela sempre foi pautada, a gente tem um background já de relacionamento e atuação com órgãos públicos, né? Antes da própria fundação da empresa. E nós sempre enxergamos que o caminho de melhorar essa visão e esse formato que o público em geral tem, né, da relação público-privada, que ela pode ser uma relação sadia, né, sem nenhuma levantamento de dúvidas de corrupção ou de qualquer falta de transparência, seria através da tecnologia como provedora de aumento da transparência. Nós entendemos que, infelizmente, humanamente não é possível, num país tão grande, né, hoje só o governo federal lança por dia, em média, 350 licitações novas. Então, como é que a gente lá com poucos servidores lá no TCU, né, fiscais, enfim, como é que uma quantidade gigante de licitações acontecendo todos os dias podem ser diariamente controladas ou acompanhadas, né, unicamente por o ser humano? Ele precisa do auxílio da tecnologia para isso. E a relação público-privada, ela estando exposta também, na minha visão, ela inibe
a entrada de qualquer tipo de tentativa de fraude, né? Ela fica muito mais evidente, muito mais acessível. Então, eu enxergo hoje que nós temos uma relação muito sadia, que já acontece, mas que nós estamos abrindo uma barreira importante, que é a barreira do debate. A gente sai de uma esfera de só fornecedor, comprador, e a gente começa a construir algo em conjunto, construir regras, processos e modelos que podem ser bons tanto para o fornecedor quanto para o governo. Não há por que não abrir esse debate. Era um tabu que existia que não pode conversar porque senão vai transparecer que está existindo algum conluio, Eu acho que o debate ele é necessário. O que o Congresso trouxe, né, e o Observatório trouxe com esse evento também é incrível, porque você aproxima todas as partes, todos os atores desse universo e permite que as coisas sejam construídas em conjunto. Não é uma imposição do governo federal, do governo estadual, do governo municipal para com os seus fornecedores. É uma relação que ela tem que ser profissional, mas ela tem que ser muito bem tratada. Acho que tem que ser tratada como parceiro e não como fornecedor-comprador. Acho que nesse momento a gente cria um vínculo também, e o vínculo do pertencimento, porque quem está fornecendo também é corresponsável pelas entregas. Imagina uma empresa de saúde que entrega e sabe que está cometendo um ato ilícito, entregando um produto abaixo daquela qualidade ou que não vai suprir as necessidades, né? Ele também, como cidadão, ele acaba meio que se fazendo um meia-culpa, né? E não se permitir fazer isso. Acho que a exposição, e de novo voltando para a tecnologia, ela traz isso também, porque a gente acaba deixando com que os casos que não são tão corretos assim, eles tomem proporções gigantes, né? E também, de certa forma, envergonhem quem os cometeu e inibam que outras pessoas, né, façam novamente. Então, eu vejo que a relação resumida público-privado, ela está se transformando, e para o bem, na minha visão, né? Tá ganhando mais autonomia e mais transparência com a tecnologia, e eu vejo bons caminhos aí para o futuro breve. Fernando, tu inclusive já até citou da transparência, né? Que isso, dessa ferramenta, o quanto ela contribui, mas aí ela, inclusive, exige que a ética e a integridade sejam parte desses entes, né, envolvidos nesta operação. Você deve ter inúmeros casos assim para nos contar onde esse valor, que essa ferramenta fez com que houvesse uma maior conformidade, que se destacou esse item integridade e ética. Tu teria um caso para nos contar que a empresa tivesse vivido, tu deves ter muito deles, onde a ética e a integridade realmente, e da tua própria empresa, né? Como que é visto esses dois itens? Bom, acho que vamos reforçar aqui que acho que a ética e a integridade são coisas que pautaram a gente sempre desde o início da empresa, porque quando nós decidimos iniciar um negócio, ficou uma regra única, que a gente não ia se corromper de qualquer forma, porque o meio da licitação, na nossa visão na época, também indicava que a gente poderia sofrer qualquer tipo de, né, passar por qualquer tipo de proposta indecente. Então, isso vem pautando desde que éramos só eu e o meu sócio fundador, e hoje a gente já com 50 pessoas no time, continua os mesmos propósitos, e a gente vai ser assim, enquanto a gente existir, nós seremos assim. E a questão de empresas, né? A gente tem diversos relatos, acho que são grandes histórias. Infelizmente, eu não posso aqui abrir nomes, até por questão que a gente tem dentro da nossa carteira de clientes vários concorrentes entre si, né? Isso é um outro ponto que também reforça a confiança que a gente tem do mercado, porque a gente trabalha com concorrentes, mas
atende todos da mesma maneira, sem beneficiar A ou B ou C, né? E acontece muito, né? E já aconteceu casos. Hoje a gente trabalha basicamente focado no pregão eletrônico, porque a gente acredita que além da celeridade da celeridade e da possibilidade de aquisição de bens e serviços mais baratos pelo governo, também aumenta muito a ética e a transparência, né? Nós temos relatos que, em alguns casos, pregão presencial, por exemplo, que é onde as empresas precisam ir aos órgãos para disputar, o ato da licitação ele acaba sendo meio que uma cena, né? Porque previamente as empresas já conseguem se conhecer quem é que vai participar ou não da licitação e se ajustam, né? Digamos assim, com valores previamente acertados ou itens ou, né, o que cada uma pode ganhar para fazer uma divisão entre eles chamada de divisão justa, mas que para a população não tem nada de justo, porque deveria ganhar quem realmente pode oferecer um preço mais competitivo para que o governo tenha mais recursos para adquirir outras necessidades. A gente sabe muito bem a situação da maioria dos municípios no nosso Brasil aí, que falta dinheiro para tudo. Então, esse tipo de prática, que não é constante, mas ele acontece e normalmente acontece em disputas onde não se tem tanta exposição. E a licitação eletrônica, ela basicamente inibe isso, porque até o momento da indicação do resultado, ninguém sabe quem é que está disputando aquela licitação. Isso fica fechado, nem o pregoeiro, nem o próprio órgão sabe quem é a empresa que está disputando aquela licitação. Então, aí já existe uma transparência imposta pelo sistema, pelo modelo, né? E aí, sem falar na possibilidade de toda a população, de todos, né? O observatório faz isso com uma verdade absoluta. Ele investiga, mas ele não é um órgão que impõe ou que expõe, né, as pessoas que estão ali. Ele, ao identificar uma fraude ou uma possibilidade de erro que pode gerar um ato ilícito, ele alerta os órgãos, alerta os participantes para que corrijam as suas ações. Então, a gente tem desde de importantíssimas contribuições como o Observatório faz, quanto ao Tribunal de Contas, que tendo acesso às disputas, às licitações, pode intervir e evitar que a fraude realmente aconteça, através da tecnologia, interceptar, né, e evitar que ela chegue no seu final, né? Isso aí, unidos trabalhando, né, em prol de uma economia aí para o poder público, para o povo brasileiro, né, para o cidadão. E, Fernando, me diz uma coisa, como a empresa Effect vê o Pacto pelo Brasil? Este pacto, ele busca a disseminação de valores, como de integridade, de transparência, de correta aplicação de recursos públicos em nosso país. E, inclusive, como os nossos próprios patrocinadores, a gente sempre busca, né, parceiros que levam isso muito a sério, né? Como é que tu vê este tema, Pacto pelo Brasil? Como é que a Effect vê este nosso título dos nossos congressos? Berenice, é maravilhoso. Acho que esse é não poderiam ter escolhido um tema melhor, que eu acho que é um tema que me remete não me diz nenhuma conexão, não me leva a criar nenhuma conexão com política, né, com direcionamentos para interesses de partidos A, B ou C. Ele unicamente me traz e me remete a atos como cidadão, como que eu posso dar a minha contribuição, né, enquanto instituição, enquanto cidadão, para que o que se fala sempre, né, o futuro vai ser melhor, mas como é que eu posso atuar hoje para tornar o futuro melhor? Como é que eu posso, na minha cidade, fazer um pequeno movimento para que esse movimento gere aquele efeito borboleta que vai
pegando outras pessoas que se identificam com esse movimento e com isso a gente realmente faça um pacto pelo Brasil, indiferente de quem esteja no poder. Eu acho que quem faz o Brasil girar, quem faz as coisas irem mal ou bem, são os cidadãos. E a gente tem esse poder. Eu acho que basta entender que nós somos, em essência, íntegros, né? Não podemos julgar a cabeça de todos pelas exceções que a gente vê, vez ou outra por aí. Eu acho que a grande maioria da população, né, pensa dessa forma e talvez faltem incentivos ou falte coragem, né, ou ela não encontre movimentos para se unir, porque normalmente os movimentos eles são intencionados. É isso que né, normalmente eles têm algum cunho político, algum cunho ideológico, e que não é o caso do observatório. O observatório ele surge para ajudar o movimento como cidadão. Como é que eu entendo isso? Como é que eu passo isso para os meus filhos? Né? Como é que eu contribuo no local onde eu vivo para realmente tornar o país um país melhor, mais íntegro, com uma visão diferente do que se tem nos últimos tempos. Muito bem, que bom a gente saber. Nós estamos no nosso 4º evento já, Pacto pelo Brasil, mas que o próprio nome já mostra o significado. É o que cada um tem a contribuir, então, para este país melhor. Não existe um ente que possa, ou uma entidade, ou uma empresa que possa fazer essa construção, mas o pacto de todas as pessoas, né, que tem este objetivo de melhoria possam vir a se unir e assim construirmos, né, ao longo do tempo este pacto, né, de melhoria, onde se trabalhe com maior integridade e dessa forma todo o cidadão brasileiro acaba ganhando, né? E falando em integridade, o que tu pode nos dizer então dessa parceria com o Observatório Social, apoiando, fomentando então a integridade? Essa parceria nasceu este ano, né? Você se tornou esse ano nosso parceiro. Como é que tu vê essa integração ao pacto? Obrigado, Bruno. Realmente, a gente já conhece o Observatório há algum tempo, né? A gente conhece o pessoal que compõe o Observatório aqui em Rio do Sul, que é a sede, em Santa Catarina, que é a sede da EFECT. Mas esse ano surgiu a oportunidade, felizmente, de estarmos juntos como apoiadores, né, do Observatório no evento. E a gente ficou muito feliz com essa oportunidade, porque tem muita conexão com o que a gente pensa, tanto quanto empresa, quanto como cidadão, com as ações que o Observatório promove, né? Então, nós já estamos até debatendo a integração e a execução de alguns projetos locais, né, para que a gente possa integrar o time da empresa, né, junto com as ações do Observatório. Então, trabalhando nas escolas, levando esse tema de compras públicas e de como já tem um movimento também do Observatório, como é que as crianças podem começar a controlar alguns certos tipos de coisas. Então, a gente quer fazer parte desse movimento, porque sempre foi um desejo nosso também prover alguma questão social, só que tinha que estar de alguma forma conectado com os nossos propósitos, os nossos desejos, né? Para que a gente realmente possa ajudar a aumentar essa transformação, né, que a gente quer deixar para o futuro. Então, a gente enxerga que é o início de uma trajetória que provavelmente não vai ter volta. A gente vai continuar, né, aqui como parceiro do Observatório por muito tempo, porque a gente acredita e confia, né, nas ações e no trabalho que tem sido muito bem feito e realmente estão de parabéns por que tem trazido, né, nos últimos anos aí para a população como benefício. Mais de 4 bilhões já, Fernando, né, em todo o Brasil. Então, é um sistema feito de voluntários, mas que, obviamente, empresas como a EFECT são muito bem-vindas como nossas parceiras. Infelizmente, né, eu vou ter que te pedir as tuas considerações finais, porque nós teríamos muito tempo, muito a conversar aqui,
Foi um prazer imenso te conhecer, mas eu gostaria de ouvir, então, as tuas considerações finais do nosso bate-papo. Então, Berenice, eu agradeço o convite, imensamente honrado em poder participar aqui com vocês e trocar, né, esses minutos com vocês sobre esse tema que é importantíssimo. E como considerações finais, eu sempre gosto de tratar, né, de trazer um tema que não adianta a gente colocar a culpa no outro ou colocar a responsabilidade no outro para querer fazer ou esperar que as coisas deem certo. Então, eu queria, na verdade, fazer um pedido que as pessoas se interem mais, né, se aprofundem mais sobre os temas ou sobre o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, né, na sua região, para que possam, junto e com o propósito do observatório, né, fazer essa investigação, fazer esse acompanhamento, para que cada vez mais a gente tenha o dinheiro público aplicado da maneira correta e que isso converta, né, em benefícios para a sociedade, que a gente não tenha mais problema de falta de merenda nas escolas, né, remédio nas farmácias, nos hospitais, porque possivelmente a gente tem dinheiro no Brasil para fazer tudo isso. O único problema é que às vezes acontece alguns desvios que o dinheiro vai para o lugar errado. Então, a população é responsável por isso. Não adianta a gente botar o peso nas costas do prefeito, do vereador, do deputado. Acho que quem está ali para fiscalizar, né, como grande e parte importante, nós temos órgãos de controle, mas são os cidadãos. Então, quem puder intere-se do que está acontecendo na sua região e faça parte, né, porque esse dinheiro também é seu, não é só da sua cidade. Então, esse era o recado que eu gostaria de deixar, para que a gente tenha mais e mais pessoas, né, que comprem esse propósito do observatório e se unam a esse movimento. Fernando, muito obrigada pelas suas considerações finais. É isso mesmo. Se cada cidadão que ouvir, né, o nosso espectador que ouvir essas tuas considerações e realmente se sensibilizar da sua parte, da sua responsabilidade, com certeza, né, se integrará neste propósito. E aos ouvintes aí que nos acompanharam até agora, eu te agradeço, Fernando, por esse bate-papo que oportunizou, então, a nós conhecermos um pouquinho mais da IFECT como nosso parceiro de hoje e de sempre, então, e também, obviamente, os nossos espectadores, nosso muito obrigado e todos que nos assistem e até a nossa próxima oportunidade. Até mais, muito obrigada, tchau!